Olá, tudo bem? Graça e paz, aqui mais um Pod em Casa Podcast. Que maravilha você estar aqui com a gente, mais um podcast. Quero fazer um pedido já de começo a você, para você se inscrever no canal. Se inscreveu? Vou esperar você se inscrever. Isso, inscreve. Agora ativa o sininho, ativou? Eu vou dar um tempo para você. Isso, ativa o sininho e dá um curtir aí, não custa nada, é de graça. E outra coisa, você vai estar abençoando o nosso canal e eu fico muito triste quando eu vejo tantos canais com tantos milhões de pessoas no canal e nós falamos de família e não tem tanta gente assim, mas vamos chegar lá. Com a sua ajuda nós vamos chegar lá. E aproveitar também e agradecer a construirmaisbarato.com.br. Tá chegando mais um parceiro aí do nosso podcast, mas eu quero agradecer a construirmaisbarato.com.br. Só para você entender o que é essa plataforma. Você que precisa de um pedreiro, você vai encontrar lá. Você que precisa de um eletricista, vai encontrar lá. Os melhores você vai encontrar nessa plataforma. E você que é um profissional da área da construção, ela é só para construção. Você que é um profissional da área da construção, você vai lá e se cadastra, de graça. E tem um lema que eles têm assim, quem não é visto não é lembrado. Eu vou colocar um vídeo aí para você entender um pouquinho mais e logo a gente já volta aqui. Ok? Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos e a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto não é lembrado. Assistiu aí? construirmaisbarato.com.br. Hoje o podcast é forte. Esse é forte. Eu diria que é picante. Trouxe um cara top aqui, o cara fala pra caramba, o cara é um lorde, entende tudo e mais um pouco. O assunto que nós vamos falar aqui, só pra vocês terem uma noção, eu fiz até uma colinha aqui nesse assunto, ó. Só pra você ter uma noção sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui. É uma indústria que movimenta mais de 14 bilhões de dólares por ano. É grande, um negócio grande realmente. Estima-se que de 5 a 8%, vou falar aqui mais ou menos, mas essa pessoa que está aqui hoje, esse doutor que está aqui hoje, é um cara que entende muito e nós vamos aprender muito aqui. Pessoal, estima-se de que 5 a 8% da população mundial seja atingido por isso. Uma população de 8 bilhões de pessoas, daria mais ou menos 400 milhões, 600 milhões de pessoas que são atingidas por esse problema. E esse assunto eu trouxe aqui hoje para conversar comigo, esse brother. Tranquilo, meu amigo Gerson? Tranquilo, meu querido. Gerson é um psicólogo. Psicólogo. Quantos anos já de psicologia, Gerson? Eu acho que vai dar uns 10 anos por aí. 10 anos já de psicólogo? Quase 10 anos. Pra vocês lembrarem, o Gerson é casado com a doutora Amanda, que esteve aqui também. Eu queria, não vai ser possível hoje, mas eu queria fazer uma treta aqui entre os dois, pra ver os dois usando psicologia, usando os dois assim, usando técnicas de psicologia. Ela já me deu a cutucada, são 8 anos. 8 anos, tá vendo? Tá vendo? Ia dar uma briga boa. Ia. E outra coisa que eu descobri, a doutora também foi já infectada pelos coreanos. Você também já tá assim, já em Sarangue, já? Não tá não, né? Não tá não. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantos anos de casado, Gerson? Quantos anos de casado? 4 anos de casado. Mas quero ver um homem lembrar. Não, vai ter que lembrar, cara. Ó, aproveitando até. Não jogou no... Já que você é um cara que eu já vi que você é um cara que fala fácil. Você vai olhar pra essa câmera aqui, Gerson, aqui, ó. Essa aqui? É. E vai fazer uma declaração pra tua esposa. Ela tá aqui, mas você vai fazer, depois ela vai assistir na tela. Muito bom. Meu amor, você é a minha dopamina central no meu núcleo accumbens que me faz seguir em frente independente do ambiente que eu estou. Não. Gente, já entendeu que o psicólogo aqui, o cara entende. Tanto que a piada entre eles, ou a declaração entre eles é uma forma que ninguém tem. Isso não tem nem como ninguém interferir no relacionamento de vocês, né? Não,
Um resumo é... Tamo junto e eu sigo por sua causa. Assim é mais fácil. Assim eu entendi, cara. Ficou mais fácil. Meu irmão, o seguinte, cara. É um problema seríssimo isso que nós vamos tacar hoje. Bastante. Que afeta muita gente. Muitos casais, eu recebo mensagens de casais que passam por essa situação, por esse problema. Uhum. Eu não sei se eu posso dizer que é uma doença. A pornografia é uma doença? Hoje a gente sabe assim, né, que ela é classificada como um transtorno sexual, né, vamos dizer assim, por causa dos estímulos que ela faz não naturais, né? Então, assim, a gente pode dizer que é porque, assim, tem aquela parte que fala os excessos. Por mim não tinha nada, né? Porque ela contribui para que a gente tenha comportamentos que não são naturais a nós mesmos. Né? Então, por exemplo, a pergunta que eu vou fazer, assim, simples, que eu vou te fazer. O que é pornografia? Perfeito. Bom, então a pornografia, ela é hoje, né? Ela é tudo que você tem um conteúdo, você tem um material que é visual ou não, e esse conteúdo ele vai fazer com que você tenha determinados comportamentos, determinados gatilhos, e que vai te manter explicitamente ou não explícito. Então olha que interessante. Então, aquelas menininhas que ficam dançando no Instagram, no TikTok, aquilo é pornografia. Eu, por exemplo, nem sabia que tinha essas menininhas que dançavam. Exatamente. Tá. Aquilo é pornografia. Lembrando, tá, Márcia? Eu não sabia que existia essa. Lembrando, não sei nem que existe TikTok. Pensei que era toque, mas assim... Vai, fala aí. Texto também, né? Então, texto, então... É tudo. Então, por exemplo, assim, pode ser classificado como pornografia alguns contos, por exemplo? Tá, assim. com certeza. E esses contos, por exemplo? Nós sabemos que a pornografia tem muito a ver com imagem, né? O homem vai muito pelo que vê. Mas esses contos também podem trazer problemas? Podem trazer, porque fica na base da fantasia, né? Tanto é que a etimologia da palavra é pornógrafos, que é aquele que escreve sobre prostitutas. É mesmo? Opa! Então a pornografia vem de? Pornógrafos. Aquele que? Escreve para prostitutas ou sobre prostitutas. Caramba. Então você já vê que o pornos, né? Você já vê que não é um negócio assim que é natural. Aí alguém vai olhar e vai falar, pô, Gerson, mas o sexo não é natural? O sexo é. Agora, a intenção que está naquele conteúdo que faz você ter um processo fantasioso, tanto cognitivo, comportamental, isso não. Olha que interessante. Interessante. Porque essa parte cognitiva é aquela parte que eu vou pensar sobre aquele assunto, certo? E a fantasiosa é que eu vou usar a minha parte límbica, meu sistema emocional, para não só ficar no pensamento, mas às vezes buscar ações para chegar naquele objetivo. Exatamente. Tá. Fazer uma pergunta assim, eu sou totalmente leigo, tá? Totalmente leigo. E é bom porque a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, ou que vão assistir o podcast, também são leigos. E é bom a gente trazer profissionais justamente para poder esclarecer isso. Quando alguém está assistindo pornografia, que parte do cérebro... Eu sei que assim, eu sou muito leigo, eu sei que existe neurotransmissor... Neurônio... Tem uma palavra que eu acho muito bonita, córtex pré-frontal. Olha, se eu tivesse mais um filho, eu acho que colocava o nome dele de... Córtex pré-frontal, vem à frente. Vem cá. Mas é à frente mesmo. Não, ia ficar legal, né, cara? Um filho com um nome assim. Mas o que quando o cara tá assistindo pornografia, afeta que área do cérebro, por exemplo? A gente tem algumas áreas, né? A gente tem o nosso córtex visual. Então você tá olhando ali, tá olhando pro negócio. E aí você começa a... Pô, interessante... Mas afeta a parte dopaminérgica. Então, assim, a gente tem uma via que chama via mesolímbica, que ela fica na área tegmental ventral. Né? Não, pera. Você misturou coreano com russo agora.
Fala de novo isso aí, como é que é? É a via mesolímbica, que ela tá ali junta com a área tegmental ventral. O que é esse negócio? Né? É onde flui a dopamina. E aí a dopamina é uma molécula que você vai ter, às vezes, ingerindo, por exemplo, metilfenidato. O que é esse negócio? Ritalina para TDAH. Então, assim, o TDAH não é que ele não tenha dopamina no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é frente da cachuleta, como eu falo nos meus vídeos, né? É a cachuleta. Falar nisso, você falar nos vídeos, não esquece não. Mas eu vou colocar aqui as redes sociais do Gerson, que você encontra muito conteúdo legal lá na rede social dele. Tentamos. Não, top. Eu andei desbilhotando lá. Muito conteúdo legal, vou colocar. Vou te convidar já a seguir ele. E também, isso, manda esse joinha que você mandou agora. Isso, agora pegou. Vou já te convidar a seguir ele. Tem muito conteúdo legal. Vou colocar aqui a rede social dele. Volta aí, fala o que você estava falando. Perfeito. E aí, por exemplo, né? A dopamina. O que acontece? O TDAH não é que ele não tenha dopamina. Ele tem... Dopamina é um neurotransmissor, né? É uma molécula, mas também é um neurotransmissor. Que ela não é para você se sentir bem. É do desejo. Do desejo e do estímulo, vamos dizer assim. Você faz coisas porque você tem a dopamina fluindo no seu cérebro. Por exemplo, na prática então, eu comprei alguma coisa numa empresa, essas empresas amarelas, não vou falar o nome, essas empresas amarelas aqui que você compra na internet e chega pra você, uma dessas empresas. Aí você olha no aplicativo e você fala, saiu pra entrega. Isso, aí você está dentro de casa, daqui a pouco a tua campainha toca. Aí quando você abre o portão, é aquilo que você comprou. Vem uma descarga de prazer. Isso tem a ver com dopamina? Antes do prazer. Antes do prazer. Porque o prazer seria a serotonina, né? Então tem uma diferença. Olha que coisa interessante. A gente tem menos receptores de serotonina do que de dopamina. Por quê? Porque o nosso cérebro, adaptativamente, ele precisou estar atuando durante os anos, vamos dizer assim, está em movimento, e aí a gente busca o prazer. A dopamina é o desejo para o prazer. Olha que interessante. Então, o prazer seria... A serotonina. E a dopamina é o que incentiva você a chegar a esse prazer. É aquele negócio, eu tô com fome, e aí eu vejo, eu tô com fome. Um exemplo, não posso gastar esses duzentão aqui com comida japonesa, né? Que minha esposa ama. Ama comida japonesa. E aí... Yakisoba gosta, né? Eu gosto de yakisoba. E aí, chega lá, duzentão. Eu compro, porque eu estou com fome, certo? Que é um estímulo inato, natural. E aí, a minha dopamina me faz ter uma memória, ou resgata, né, essa memória, e aí eu vou lá e toma duzentão. Aí você come aquilo, te dá um prazer. Quando você paga, você fala, me lasquei. Então eu já entendi isso, cara. Eu passo por isso direto, cara. Eu vou naquela vibe assim, cara, e tal. Depois quando eu comi, que eu vou pagar, mas dá uma tristeza, cara. Então essa vibe aí, cara, entendi agora. Tá. Pornografia, então, tem muito a ver com essa questão da dopamina. Questão da dopamina, questão química, né? Da pessoa querer, ela vê aquilo, ela vai criando um desejo, né? Isso aí. Perfeito. A dopamina não é... O prazer em si. O prazer em si. A dopamina, ela é antes do prazer. Então aquilo, eu quero comer um chocolate. Beleza. Tenho aquela descarga dopaminérgica, e aí eu vou lá e pego o chocolate, e o chocolate me dá serotonina. O chocolate, tanto é que o chocolate, ele dá a mesma sensação química no cérebro do sexo. Como é que é? É isso aí. É mesmo que saber disso, não? É isso. Aquela barrinha
Aquele negocinho que a gente compra lá em... Cara, aquilo é serotonina pura. Olha que interessante, você cara. Você come aquilo, vai pro seu intestino. Aliás, é o segundo cérebro, né, o nosso intestino. Foi isso. Ó, nós trouxemos aqui uma nutricionista. Você está falando uma coisa interessante. Inclusive, você pode entrar aqui nos nossos vídeos, aqui no canal, você vai ver. Na verdade, assim, isso, você vai encontrar essa entrevista que eu fiz com essa conversa que eu fiz com a nutricionista. Top, top, top. E ela fala isso aí que você falou. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É isso aí. Não é engraçado isso, cara? Então, uma barrinha de chocolate você comeu? Comeu, deu aquele tum. Aí depois de 2, 3 minutos, abaixo você vai lá e come mais. Tá, não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Por exemplo, assim, alguém que tá obeso, ele come, alguém que tá com um problema mental. Vamos botar assim, uma depressão, por exemplo. Ah, sim. Aí ele come chocolate. A tendência é que ele dá, que dá aquele up nele, né? Aí ele acaba de comer aquele chocolate, às vezes bate. Aí ele come de novo para poder... É o efeito rebote. Aí o cara acaba engordando, porque ele quer ter aquela sensação, mas depois dá aquela... É isso aí. Engraçado isso. Como essa é a área dela, né? Mas eu vou entrar aqui, certo? Mas ele come as emoções. Tô certo? Tá. É isso aí. Como é que é? Compulsão alimentar. Que é compulsão alimentar, né? Então você já tem o que a gente chama de uma disfuncionalidade nos receptores, né? Então imagina o seguinte, né? Que a gente tem, melhor aqui, a gente tem os neurotransmissores, os neurônios. Os neurotransmissores, eles são informações que passam num negócio que chama fenda sináptica para outro neurotransmissor, desculpa. E aí, algumas pessoas, você tem um déficit nessa sinapse. Como assim um déficit? Um déficit, vamos dizer assim, TDAH. O TDAH ele tem que tomar remédio que vai aumentar a dopamina. Por quê? Porque ele tem um déficit dopaminérgico no neurônio. E aí ele precisa de um negócio que aumente a dopamina para dar impulso para ele fazer o que ele precisa fazer. Tem gente, o ansioso não, o ansioso já é outra coisa. Mas o depressivo, veja, talvez ele não tinha, mas a depressão fez ele ter. Porque ele se reclui, ele se fecha, se retrai. E aí, conforme passa o tempo, não tem exposição ao sol, não bebe muita água, não come funcionalmente, vai acabando ali com o intestino dele, não tem liberação de serotonina. O que acontece? Tem um negócio que chama circuitaria cerebral. Então, é como se fosse um fio mesmo. Né? Cada córtex tem um fiozinho que liga um ponto ao outro. Essa circuitaria, imagine que vem assim uma tesoura e dá um corte. Não, peraí, mas tá funcionando, só que tá dando, só que tá estourando o microfone, vamos dar um exemplo, né? Tá funcionando, mas não tá chegando. E aí o depressivo, ele epigeneticamente, que é o ambiente, que isso também tem na pornografia, epigeneticamente, ele condicionou a química do cérebro. O que é epigenética? Epigenética é uma parte onde o ambiente me estimula a propagar, vamos dizer assim, um gene específico no meu DNA. Então, se o meu avô ele era ansioso e o ambiente que ele criou, meu pai, foi ansioso, a probabilidade de eu ser ansioso, porque o meu pai trouxe esse ambiente, é muito maior. É 2 vezes mais. Baseado nisso, quer dizer então que um cara que tem... Eu não sei, vou te fazer uma pergunta. A pornografia pode ser hereditária, isso? Os artigos falam que não necessariamente hereditário, mas pode ser condicionado. Condicionamento eu não gosto, deixa eu pensar aqui no meu caso,
Eu não gosto de comer muita comida que seja muito verde, um exemplo. Aí a minha esposa fala pra mim, ó, você tem que comer aquela abobrinha ali, meu. Você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. E aí eu me condiciono a comer. Eu tenho que comer porque eu preciso ficar bem. Mas também tem o lado ruim. Eu me condiciono quando eu sou influenciado por aqueles gatilhos do meio. Entendi. Agora, outra coisinha só. Essa questão da pornografia, hoje, é mais homem ou mulher? Hoje ainda é homem, né? O último artigo que eu vi, até falei pra você, 45% dos homens, semanalmente, eles têm algum acesso, né? Assim, não é que gente, não é que todos os homens vão ter acesso à pornografia, mas daquela pesquisa. Foi bom você falar isso aí, não. Foi bom você falar isso daí, senão você complica a gente. Não, daquela pesquisa. Que a gente não sabe nem quem é, nem sei onde que mora. São pessoas aí em outro planeta. Então eles pegaram ali, vamos dizer assim, pegou mil cabeças ali e falou assim, ó, então, 450 caras aqui, os caras tá entrando lá no site. E eles viram que 17% a 20% das mulheres também entram. Ainda os homens, né? Mas vem crescendo essa exposição para mulher. Gente, tá legal o papo, mas deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá inscrito no canal, Gerson? Opa! Ah, isso aí. Lógico. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um curtir aí, bota um comentário. Eu gostaria que você deixasse um comentário aí. O que você gostaria que nós conversássemos aqui? Tem o Dr. Gerson, a esposa dele, a doutora Amanda também, que entende muito, que esteve aqui. O pessoal comentou muito sobre o vídeo. Hoje mesmo eu estava até conversando com uma pessoa e disse, cara, que top aquela conversa com a doutora Amanda. Então, se inscreve. E outra coisa é a construirmaisbarato.com.br. Eu não falei no começo, mas deixei agora para falar agora. Antes da gente continuar conversando, doutor Rodrigo, diz para mim aqui. Gerson. Isso, doutor Gerson. Tô com o Rodrigo na cabeça. Doutor Gerson, diz pra mim uma coisa aqui. O senhor atende em alguma clínica ou atende online? Eu vou te fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque muita gente fica pensando assim. Porque é um problema, isso é uma situação. E a gente tem muita gente no podcast que não é da minha cidade, é do Brasil. E é complicado você, tendo uma dificuldade dessa, em procurar um profissional, às vezes, na sua cidade. É verdade. Né? Você entrou num consultório ali do doutor tal, eu sei que existe uma ética, aquela coisa toda, mas principalmente cidade pequena. Entrou, pessoal, opa, fulano tal tá com algum problema. Ainda mais quando é cidade pequena. Isso. Aí eu pergunto a ti, é possível se consultar com um profissional como o senhor online? Com certeza. Resolução 2018 do CFP libera a consulta online, então você pode entrar em contato com... Então aproveita e já passa agora o contato que alguém pode falar contigo aí para poder entrar em detalhe, um dia marcar uma consulta. Pode entrar pelo telefone, pelo WhatsApp, né? 014 920007619 ou ir no meu Instagram e no meu YouTube, colocar lá Gerson Postos, já vai aparecer, já vai estar na minha cara, assim, lá. Você viu que ele fechou o olho, eu já percebi aqui, ele usou o córtex pré-frontal. Eu tô vendo, cara, eu tô vendo um psicólogo já, cara, eu tô entendendo tudo já. Deixa eu falar uma coisa pra ti aqui. Essa questão da pornografia, eu sou um palestrante de casais, eu vejo que isso atinge muitos casais, atinge muitos homens, e você falou uma coisa muito séria. Tá crescendo entre as mulheres isso? Entre as mulheres. Cresce. As pesquisas apontam que cresce entre as mulheres. Por quê? Tem toda uma questão de um processo de militância, né? E você tem vários conteúdos que são próprios para mulher. É mesmo? Nessa área? Opa, para mulher. Tanto não é assim, hoje até hoje eu acho que eu peguei um ou dois casos só que é a mulher com problema de pornografia.
Assim, a maioria, você para pensar, de 100 casos, 2 é mulher. Você fala, não é tanto, mas vem crescendo. Vem crescendo. O homem tem a questão de hoje, hormônio. E outra coisa, hoje tá assim, muito... Hoje é fácil, né? Essa questão da pornografia hoje é mais fácil do que antigamente. Antigamente você consumir pornografia, você comprar uma revista pornográfica. Isso. Hoje não, você tá com o celular hoje na mão, você entra... na verdade, o celular, assim, você tem contato mundial com tudo, né? Você consegue acessar. Mas a pornografia faz qual parte do cérebro que afeta mais na pornografia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já recebi relatos de homens que eram viciados em pornografia e o que acontece? Ele chega a um ponto que ele não quer ter mais relação sexual com a esposa dele. Ele está tão viciado na pornografia que ele olha para a esposa dele, mas não sente prazer. Por que isso? Porque afeta o centro da recompensa no cérebro, né? Ó, nós falamos da via mesolímbica, a gente falou dessa área tegmental ventral, e aí tem uma parte que é aonde, entre aspas não, né? Enche de dopamina, que é o núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele é o centro da recompensa. Tudo que a gente faz, de certo modo, gera uma recompensa. Então, qual que é a nossa recompensa aqui agora? Informação. A gente está aqui, a gente está falando, a gente está trocando uma ideia. Isso já gera recompensa. Esse cara, eu já peguei casos assim, é clássico isso, né? Por quê? O problema é a alta taxa de exposição. Então o cara não vai só no site. Ele se expõe no TikTok, no Instagram, no Facebook, no tal do Threads, lá. Esse dia apareceu pra mim, eu tava mexendo assim, falei, meu Deus, mas que é isso aqui? E aparece, do nada, aparece as coisas. Por quê? Porque o algoritmo... já tá propício a isso. Exatamente. E assim, o algoritmo, os cara é fenomenal, mas infelizmente pro lado ruim, né? O algoritmo é como se fosse o sistema do cérebro. Recompensa. Então, ó, o cara clica naquilo ali, opa, eu já sei que o cara gosta. O cara gosta dessa camisa branca, então eu vou apresentar um fundo branco. O cara gosta dessa cor vermelha, vixe, eu vou apresentar esse fundo. Eu vou recompensá-lo para aquilo. E aí ele vai sendo recompensado para... Ele fica ali. É isso aí. Só para ficar naquele ambiente. E aí enche essa parte, né, do cérebro dele. E aí, enchendo essa parte do cérebro dele, as partes aonde deveria, vamos dizer assim, fluir a atratividade, não tem mais. Por quê? Porque eu tenho memórias de vídeos, às vezes, específicos que me trazem ao momento X, ao prazer. Tanto é que as pessoas que têm problema com pornografia, você sempre volta nos mesmos vídeos que você vê. Nas mesmas categorias. Por quê? Porque a recompensa é maior nessas categorias. Automaticamente o algoritmo, ele percebe que o cara gosta daquele estilo, isso aí. Ele incentiva, vai dando sempre aquilo ali para aquele cara naquele estilo. Por quê? Porque isso gera dinheiro. Entendeu? E aí, vê se eu entendi. E o dinheiro é recompensa. Vê se eu entendi. O cara, ele entra, ele vê o vídeo. Ele tá consumindo dopamina. Tá gerando dopamina. Por quê? Sendo recompensado. Tá sendo recompensado. Isso. Quando ele chega ao prazer, é serotonina. Pode dizer que sim. Dizer que sim. E depois da serotonina, a tristeza e a angústia que o cara tem, seria o quê? Seria uma parte do cérebro que ela é responsável por inibir. Então assim, a gente tem muitas áreas, mas qual áreas, né, que a gente sabe? A gente tem a dopamina, a gente tem a serotonina, a gente tem o glutamato,
Ah, tem esse tal de glutamato também? E tem o ácido aminogaba. Aminogaba. Dopamina, recompensa. Serotonina, humor. Glutamato, excitação. Ácido GABA, inibição. Tá. Olha que interessante. Então, assim... Só um minutinho só. Ele vai falar já sobre tudo isso. Não, sabe o que eu percebi assim, cara? Que esse meio da psicologia é um negócio tão engraçado que uma coisa vai puxando, não tem fim. Por exemplo, assim, você vai falando sobre um assunto, vai surgindo outro, vai surgindo outro, vai surgindo outro. São muito ligados. Mas então, você que está ligado aqui, inclusive, vou te fazer um pedido novo, que ele vai falar sobre cada um deles. Vai falar, não vai? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele curtir e construirmaisbarato.com.br, que é a plataforma que nos abençoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele vai explicar agora, porque eu acho que isso daí é importantíssimo. Eu tô tendo uma aula aqui. Verdade, uma aula realmente. Eu sou palestrante de casais, eu procuro ler muito sobre isso, vejo muito vídeo sobre isso. Vou te dar meu esboço para você. Pronto, eu vou levar mesmo. Já vou pegar tudo isso aí. Mas aí é o seguinte, para você, é importantíssimo que você pegasse papel, caneta, anotasse tudo isso. É uma aula que nós estamos tendo aqui com o doutor Gerson Poças. Você vai colocar lá no Instagram, eu vou colocar as redes aqui. E você que precisa de um acompanhamento nessa área, você pode entrar em contato com ele, vai estar o número dele também aqui, para ver uma consulta. É possível online, ninguém vai nem saber, só você e ele, e vai ser bênção para sua vida. Isso é mundo online, né? Que ninguém sabe. É, ninguém sabe. Doutor, explica aí pra gente aí, vai lá. Bom, dopamina, recompensa, tá? Dopamina, ela te gera o desejo para você ser recompensado por algo. Serotonina, estado de humor. Então você vai, às vezes você tá com humor mais alterado e tal, você percebe alguma coisa que traz respeito à serotonina. Só um adendo. Mulher com tensão pré-menstrual tem a ver com serotonina? Tem a ver com tudo. É. Verdade. Verdade. Você disse tudo agora, cara. Tem a ver com... Acho que é tudo misturado. Cara, é um combo, né? Esse é um tema legal. Porque assim, olha, então assim, a mulher, ela tá tendo alguns problemas e tal, mas respeito hormonal também, né? Mas aí você vê o processo inibitório emocional dela não fica 100% quando ela não tá. Então ela fica assim, mas por que você fez isso comigo? É, desse jeito. Olha, você não vai ficar perto de mim. Não, sai daqui! É desse jeito, cara, é. Por quê? Porque você tem... tá dando risada. Porque você tem uma disfuncionalidade momentânea de hormônios e neurotransmissores. Que é normal. Não. Tá vendo, irmão? Então é normal, fica tranquilo. É normal. Fala de novo, fala, Rodrigo, fala. É normal. Tá bom, fica tranquilo, fica em paz, que é normal. Tá, você tá falando da serotonina? Serotonina. E aí a gente vai pro glutamato. O que é o glutamato? Ele é o processo excitatório. Se o depressivo tem problemas com a serotonina, o ansioso tem problema com o glutamato. Vias glutamatérgicas, que chama. Que é uma via que ela excita o cérebro. Então vamos dizer assim, ó, tô atrasado pro trabalho. Rapaz, atrasado, tem que chegar. Aí você tem um gatilho no seu cérebro, pum! Você, pum, vaza. Você tá excitado. Você chega no trabalho. Ai, deu tudo certo. Quando você chega no trabalho, inibe. Que é o GABA. O ansioso, ele tem problema nessa via. No glutamato. Então, o glutamato deixa o cara... Ansioso. E o GABA? O GABA, ele barra a ansiedade. Cara, o nosso corpo é perfeito, né, cara? Perfeito, cara. Eu já falei, o cérebro humano é maravilhoso. É maravilhoso. O cérebro humano e aí ele barra. Então assim, vem a ansiedade. Aí vem o GABA. Opa! Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada. Só que bipolar, borderline, transtorno de ansiedade generalizado, tem problema nessas duas vias. Então imagina o seguinte, vem
o processo aqui das vias glutamatérgicas. E aí, ao invés do GABA barrar tudo, opa, sai um pouquinho. E aí é que vem mania, vem compulsão, impulsividade. Aí é a desgrameira. Só pra gente voltar aqui no seguinte, aqui, ó. Dopamina. Recompensa. Eu vou falando, o senhor fala para essa câmera aqui, que eu vou falar tópico por tópico. Vamos lá. Dopamina. Recompensa. Serotonina. Humor. Glutamato. Glutamato, excitação. E o GABA. Inibição. Inibição. Caramba, cara, que top. Tem outros, né, mas... São os principais, né? Vamos dizer que são os principais. E aí eu pergunto pra ti, doutor, esses problemas, o problema da pornografia, ela traz problemas no casamento? No casamento. Não é verdade? Já pegou algum caso de algum paciente que, devido à pornografia, estava tendo problema no casamento? Vários. Imagino. Problema sexual e de infidelidade. E isso é interessante. Pode dar uma disfunção erétil, né? Dá disfunção erétil, né? Porque o cara ele só vai ter recompensa naqueles vídeos, naquelas imagens, naqueles textos. Mas hoje em dia é mais imagem e vídeo, né? Mas infidelidade também. E uma coisa interessante. Quanto mais recompensa eu tenho, mais eu quero ser recompensado. Ou seja, o que eu tenho com a minha mulher, por eu ver o processo fantasioso, é uma fantasia aquilo lá, é ator. Não, é uma fantasia. O cara, ele fica vendo lá aquelas mulheres lá, isso aí é interessante, gritando lá. Aí ele pensa que a mulher dele... Você pode jogar água fervendo na tua mulher, que ela não vai gritar daquele jeito. É isso aí. E aí o cara começa a ficar criando uma fantasia daquilo. É isso aí mesmo. E isso é um problema, assim, quando eu disse do casamento, por quê? Você falou uma coisa assim que eu sinceramente, eu nunca tinha pensado, na verdade eu não sei, não sabia, sobre essa questão da recompensa. O nosso corpo, quanto mais recompensa ele tem, mais recompensa ele quer. Exatamente. Aí chega o ponto, posso estar errado, que ele começa a ver de um jeito, ele quer ver um vídeo, daqui a pouco ele quer praticar, daqui a pouco ele quer fazer outra coisa a mais, e ele não para. É isso aí. E aí, o que eu vejo assim? Talvez não tenha nada a ver com o que eu estou falando. Ou talvez sim. Podia classificar a pornografia o mesmo efeito de uma droga? Tipo assim. Com certeza. Por exemplo, o cara viciado em drogas. Ele começa com uma droga mais leve, vai crescendo. Quando vai ver, o cara tem uma overdose. Mesma coisa na pornografia, né? O cara vai vendo uma foto, daqui a pouco ele vê um vídeo, daqui a pouco ele vê um casal, daqui a pouco ele vê triçado, daqui a pouco ele tá vendo... Animal, quando pensar que não, ele tá... Tem a ver isso, não tem? Tem. Porque tem muito a ver, né? Porque assim, quando você pensa drogas, tanto é que essa parte química, vício em substância, é caracterizado o mesmo processo do cérebro para pornografia. Só que olha que interessante, você não está ingerindo um negócio, você não está cheirando o negócio, você está vendo. E os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Esse é o problema. E aí, quanto mais estímulo, e isso é interessante, se o ambiente me dá estímulo, o meu pensamento, dado a uma memória que eu tenho pornográfica, também me dá. Por isso que o cara tá sem fazer nada. O cara tá de boa, o cara tá tranquilo, aí ele tem um pensamento. Aí você vê o cara pegando o celular e indo pro banheiro. Por quê? Porque ele tem uma memória daquilo, de longo prazo ainda. Então não quer dizer que ele vai usar a pornografia quando ele está estressado, está com algum problema. Não. Ele pode estar de boa. Vem aquele flash. Esse pensamento... Você tinha falado pra mim uma coisa engraçada. Que tem tipo um fiozinho que... Eu lembrei isso aí, eu guardei isso aí. Naquele dia que a gente tá conversando, eu guardei isso aí. Realmente, né?
É uma circuitaria, né? Vamos dizer assim, é uma via mesmo, né? É que eu não trouxe as imagens aqui, mas, tipo assim, imagina que você tem, nós temos o nosso córtex límbico, que é o mais emocional, a gente tem a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal, a gente tem o córtex motor, tudo isso é ligado por vias de acesso, não vou dizer acesso, né? Mas circuitos que ligam um córtex a outro. Por exemplo, via mesolímbica, começa lá no tronco encefálico, com mesencéfalo, a ponte bulbo, faz isso aqui, ó, lá para o sistema límbico. Mesolímbico. Você tem mesocortical, córtex pré-frontal, pode ser outro. Então, assim, é como se fosse uns fiozinhos mesmo. Sabe o que é o legal de você fazer um podcast e você entrevistar alguém? É que você fica com aquela cara de paisagem, como se estivesse entendendo. Porque é o seguinte, cara, na verdade são muitos anos de estudos, né? Quantos anos de estudo? Há uns 8 anos. 8 anos de estudo. 8 anos. Não é de uma hora para outra. Realmente é muito estudo. Não, é muita coisa. E vai continuar estudando sempre. Até morrer. Até morrer, porque é muito conhecimento. Agora, a pergunta, nós estamos chegando no final do nosso podcast, e a pergunta é que não quer calar. Lembrando, gente, que assim, isso não é uma coisa, você assistindo o nosso podcast, não quer dizer que vou assistir esse podcast e vou ficar livre da pornografia. Não. Você precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda. E não é feio você pedir ajuda, muito pelo contrário. Agora, para isso, eu vou colocar aqui o telefone do Dr. Gerson, colocar também, no Instagram é fácil, Gerson Poças, tá lá já. com C cedilha, né? C cedilha. Na verdade vai ser só o C, né? É C cedilha. É C cedilha? C cedilha. Então, Gerson Poças, você vai entrar lá no Instagram e você pode mandar mensagem para ele, de boa. Se ele tiver tempo, vai responder. E você pode até marcar uma consulta online, conversar e procurar explicar. Qualquer coisa também eu direciono para os meus supervisionados, né? Isso. Como eu dou supervisão também, então eu tenho um grupo ali de psicólogos que eu consigo direcionar. E aí é interessantíssimo isso. A pergunta que não quer calar. É possível se livrar da pornografia? Sim. É possível, mas é aquilo. Antes disso, eu quero falar um negócio interessante. Tá. A pornografia, ela traz um negócio que chama anedonia. Anedonia não é depressão, não é ansiedade. Mas anedonia é tudo que eu fazia antes, que eu gostava, não tem mais peso. Por exemplo, assim. Eu saía com a minha esposa, não tem mais peso. Eu jogava futebol com os amigos, não tem mais peso. Eu ia para a igreja, não tem mais peso. Porque a anedonia, ela é, vamos dizer assim, ela é um pouquinho antes da depressão. Tá, a pornografia traz a anedonia? Traz anedonia em muitos aspectos. Por quê? Porque o meu prazer só tá naquilo. Então, por exemplo, assim, foi bom isso aí, top. Por exemplo, o jovem é viciado em pornografia. Ele não quer sair de casa, ele não quer socializar. Aí que entra o córtex pré-frontal. Ah, é? Opa! Que eu falo sempre para os meus pacientes até 25 anos. Olha, você não faz anarquia, porcaria, até os seus 25 anos. Porque a última parte que madura, quer dizer assim, no cérebro, é o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Racionalidade. Questionamento, né, de você questionar, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que fulano está fazendo tal coisa certo? Aspectos intelectuais. Você sabe que adolescente acho que sabe tudo, né? Sim, eu sei disso. Tanto é que depois que a gente passa dos 25 anos, 30, a gente fala assim, nossa, mas Cada coisa que eu fazia. Nessa idade é onde os vícios eles podem ocorrer mais. Tanto é que, olha que interessante, o cara que fuma, o cara que bebe, o cara que se expõe
a vício. Se ele se expõe antes dos 25, a probabilidade dele ter uma continuidade comportamental disso, cara, é grandiosa. É grandíssima, como diz o Chaves. Por isso que a maioria das pessoas que fumam depois dos 40, 50, eles começaram lá na adolescência. É isso aí. Com 13 anos. Com 13 anos. Com 14, 15. Porque o cérebro ele não está 100% formado. E qual? A parte intelectual. Emocional tá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu terminei com fulano. Uma cheirada. Nossa, aquela menina terminou comigo. Eu vou lá e vejo o vídeo. Por quê? Não é que não tenha capacidade, mas não está formado ao ponto de eu me questionar do meu próprio comportamento e do meu próprio pensamento. Olha que interessante isso. Então, o córtex pré-frontal, ele é crucial para isso. Por quê? Tem o tal do córtex, vou deixar aqui para você ver. Córtex pré-frontal, ventromedial, dorsolateral. Tá. Essas partes aí... Calma. Essas partes aí... quase entendeu. Essas partes aí... Tava quase chegando lá, agora você complicou tudo de novo. Basicamente como eu administro a minha emoção, como eu ligo um córtex com o outro. Mas imagina o seguinte, com sua licença. Imagine que a gente tem aqui... Essa câmera tá pegando. Essa aqui. 2 canequinhas, muito bonitas até. Como é que eu vou ligar elas? Certo? Eu vou ligar elas de um jeito que não necessariamente elas vão umas com as outras, mas elas têm um acesso. No nosso cérebro é a mesma coisa. Essa alcinha aqui, ela liga uma com a outra, mas não que uma sobrepõe a outra. E aí o córtex pré-frontal, ele serve para, se eu estou muito emocional, muito emocionado, meu Deus, eu não vou aguentar ir para o trabalho amanhã, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e aí o pré-frontal, ele liga essa parte e fala, não, peraí, eu tenho que pagar minhas contas. Não, peraí, eu tenho meu filho que é para cuidar, eu tenho minha esposa, eu tenho uma responsabilidade. O adolescente não tem isso. Por quê? Cientificamente, pode pegar quantos artigos for, então, tanto é que tem uma gama que chama meta-análise, um monte de artigo que eles juntam e falam, é isso aí mesmo, essa treta mesmo. Fala assim, ó, a grande parte até os 25 anos, o perigo de você ter um vício. Imagina um cara que joga no tigrinho. Tanto é que acontece a mesma coisa no cérebro quando você joga no tigrinho. É mesmo? Opa! Mesma coisa, porque é mais recompensa. Então, assim, para se livrar da pornografia, a gente tem que passar por um trabalho árduo. Tá. Anedonia. Você falou um termo que eu achei... Anedonia, né? Anedonia. Então, eu achei interessante isso, porque a pornografia, deixa eu ver se eu estou certo, ela faz com que todo o resto seja secundário. Isso. Perfeito. Não é isso aí? Parabéns. Obrigado. Não. Inclusive, eu vou colocar depois aqui o meu número também. Muito bom. Depois dessa aula que eu tô tendo aqui com esses psicólogos, cara, eu tô pronto já pra atender já. Eu não sei se você vai sair de lá curado. Ou nós dois vamos ficar com problema, né? Pelo menos acolhido sai. Acolhido sai. Mas assim, então deixa tudo secundário, né? Deixa tudo secundário. E aí, se tudo tá secundário, se tudo não tem mais peso, aí vem a depressão. É o tal do TDM, transtorno. Tá, então a pornografia pode fazer com que o cara fique depressivo? Também. Que interessante, cara. Porque assim, né? A recompensa que eu tinha é aquilo, não só a pornografia, não é só ela. Ela também. Ela também, né? Tem outros fatores, tem outras Porque coisas. eu entendo assim. Por que eu falei que ela também? Porque, baseado nessa palavra que você falou, que é a anedonia, se ele começa a ver tudo como secundário, ele começa a se isolar. A tendência é essa.
Isso. Né? Uhum. Ele começa a se isolar, ele tem um prazer dentro do quarto dele, ele tem um prazer solitário, ele não quer ter mais contato com ninguém, chega um momento que ele fica antissocial, não é verdade? Então ele chega um momento que ele fala assim, não, vou viver a minha vida e vou viver essa vidinha aqui que eu tô vivendo. Só que o ser humano não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em coletividade, entendeu? Interação. Então ele pode começar a desenvolver uma... Então é importante isso, e eu sempre falo nas minhas palestras para os pais, é importante acompanhar isso nos filhos, para o quê? Você perceber os comportamentos dos filhos. O senhor trata também com adolescentes, jovens? Adolescentes, sim. Trata também, né? Uhum. Então é interessante isso. Por quê? Porque você falou uma coisa muito séria. Até os 25 anos, muita coisa pode fazer com que ele leve para a vida inteira. Isso aí. Não é verdade? Então, se você percebe, pai, você que percebe alguma coisa no seu filho voltado para essa área, porque infelizmente está sendo muito exposto, né? O tempo todo. Mas agora. Internet, televisão, tudo. Eu acho que é interessante isso. Você fez um esboço aí que foi? Neuroplasticidade, né? Que eu vou comentar. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o seguinte: o nosso cérebro não. Vamos dizer assim, não é que ele não seja igual a um músculo, mas ele meio que se assemelha, porque o músculo ele expande, né? O cérebro não é que ele se expanda. Então, o cérebro ele pesa 1,4 quilos, né? Ele tem 86 bilhões de neurônios, né? E assim, quando você aprende uma coisa, plasticamente, é que não tem nenhum plástico aqui para mostrar. Plasticamente, o seu cérebro ele adota aquilo que você aprendeu. Comportamento, pensamento, sentimento, tudo isso. Como é que o cara que está 40 anos, sim, tem gente que fica mais ainda, 50 anos na pornografia, você fala, pô, 50 anos, tem idoso, Gerson, que tem problema com pornografia? É mesmo, cara? Opa! Ainda mais que aqueles idosos que não tem mais a família, mas tudo, e tem um certo acesso ali no celular, né? E aí o cara tem um problema. Que vem lá das revistinhas lá de trás, e aí vem da revista, vem de VHS. Vixe, tem muita gente que não vai nem saber que é VHS, né? Tem que se entregar. VHS! Você acabou se entregando agora. Então, acabei me entregando. DVD e... Hoje que é a internet. Então, assim, você vê que negócio aí. E acaba trazendo o idoso e deixar o idoso... Mais recluso. E depressivo. Uma coisa vai puxando a outra. Esse é um problema da pornografia também. É uma entrada para depressão. Para depressão, para ansiedade. Eu falo que é mais para depressão, porque assim, os casos que a gente pega tem outras questões, né? Mas assim, você imagina, o cara tá com a pornografia lá e tal, e às vezes o cara tem 5 acessos por dia na pornografia. 5 acessos. Então ele pega 5 vezes no dia. Pô, até um trabalho, Gerson. Até um trabalho. É mesmo, cara. E aí o cara se machuca fisicamente, entendeu? Eu vi me indicaram um livro chamado Nação Dopamina. Opa, é bom, hein? É bom. Eu comecei a ler esse Nação Dopamina. E falando... Recomendo Dopamina, a molécula do desejo. Como é que é o nome? Dopamina, a molécula do desejo. É um outro livro. É bom? É igual a Nação Dopamina. Cara, essa Nação Dopamina fala de crianças viciadas em pornografia. Agora, a pergunta que não quer calar, que a gente começou... É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, tem que marcar aqui uma semana. Semana da neurociência. É neurociência, né? Isso, é neurociência. É uma área da psicologia? Vamos dizer assim, né? É uma área que ela vem se acoplando à psicologia. Na verdade, a psicologia vem se acoplando a ela, né? No sentido de, eu quero buscar mais evidências desses comportamentos. E aí a neurociência ela vai estudar o cérebro, o neurônio, o sistema nervoso central,
Tudo isso. E a psicologia, ela vai perceber o comportamento e a cognição. E a neurociência vem... Então tá se fundindo. Né? Tá se fundindo. Eu acho que daqui uns anos só vai ser tipo uma psicologia neurocientífica, vamos dizer assim. Vai se fundir. Mas é a neurociência, sim. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não é uma consulta. Então, o doutor Gerson está passando para a gente aqui muitas informações. Na verdade, é muita coisa. Não tem como abordar. Muita coisa. Não tem como abordar tudo. Não tem. Mas ele vai dar uma pincelada agora aqui para você que quer se livrar da pornografia. Perfeito. Primeira pergunta que eu te faço, responda rápida essa pergunta, simplesinha, com uma palavra só, e depois você vai explicar. Por exemplo, é possível se libertar da pornografia? Sim, é possível. Agora diga pra mim. Por causa de um negócio que chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é como o seu cérebro ele altera funções químicas diante de uma situação ou de um gatilho. E aí que tá, como que eu me livro? Como é que eu ativo essa neuroplasticidade? Primeiro, entendendo o problema e aceitando o problema. Que tem muita gente que não aceita. E eu não tenho problema com isso, Gerson. Ô Jairinho, irmão, eu não tenho problema com isso não. Minha esposa falou isso aqui, mas eu não tenho não. Você já deve ter pegado um negocinho já. Com certeza. Não tem não. E aí, primeiro, aceitou. Se você aceitou, os seus pensamentos, eles estão mais inclinados para você olhar para a realidade. Perfeito. Depois disso, eu aceitei. Depois você se expor a situações onde você não tenha pornografia. E hoje em dia isso é muito difícil. Você falou uma coisa assim, hoje em dia tá tudo propício a isso. Antigamente, só um adendozinho só aí. Antigamente, pornografia era revista de lingerie para os jovens, garotos. Hoje você anda na rodovia, você vê outdoor de lingerie. Isso aí. O nosso cérebro vai se acostumando com isso? É isso mesmo. Vai acostumando, não vai? Vai se acostumando. Vai ficando um estímulo mais simples, né? Vamos dizer assim, não é essa terminologia, mas é um estímulo mais simples. Então o cara lá dos anos 90, o cara viu uma mulher de biquíni, rapaz, meu Deus do céu. Aí o cara dos anos 2000 viu uma mulher de biquíni, interessante. Aí a molecada de hoje em dia vê uma mulher de biquíni, normal. Verdade. Porque você se adapta ao ambiente. O seu cérebro, ele se adapta ao ambiente. Nós, na verdade, ele vai se acostumando com a situação, né? Isso. Tá, é possível se libertar da pornografia. E aí é que vem. Então, você falou sobre aceitação. Aceitação do problema. E depois? Depois que você aceita o problema, você tem que se expor em ambientes que não te levam para a pornografia. Por quê? Todas as vezes que o cara voltar no celular, todas as vezes que o cara ele vê aquele negócio, cara, vai te dar uma memória de longo prazo, que não tá nem no hipocampo mais, mas tá em outra área do cérebro, que vai trazer essa memória, e essa memória vai trazer uma parte de sentimento. O cara vai, opa, então é aquilo. Desperta no cara a sensação de que isso dá dopamina, tipo assim. Dá recompensa de novo. Isso vai te dar recompensa de novo. Vai dar recompensa e você vai sentir bem. Que coisa, cara. Então ele tem que evitar aquele ambiente. É uma das coisas. Uma das coisas. Evitar. Então assim, você vai no banheiro, cara, não leva o celular. Pô, Gerson, mas eu uso Instagram, mas tem umas menininhas lá, cara, exclui essas menininhas. Pô, Gerson, mas são minhas amigas. Cara, mas vai trazer pra você, desculpa a palavra, só desgraça. Tem uma coisa que a gente fala. Né? Por favor, fala isso daqui pra essa câmera aqui, cara. Se você não fizer isso, isso vai trazer pra você só desgraça. Você não tem mais aquela graça. Você está desprovido da graça, de coisas boas, de coisas que levam a você ter um bom humor sem a pornografia. Então, assim, é melhor você excluir coisas que levam para aquele outro gatilho que já sabe, do que ele manter ali.
E, pô, Gerson, eu faço parte de um grupo dos amigos que os caras só mandam aqueles vídeos. Vaza, velho! Eu tô falando aqui que nem eu falo pros meus pacientes. É isso aí. Vaza! Mas são meus amigos. Cara, se um amigo sabe que você tem problema com isso, será que ele é seu amigo mesmo? E mesmo que o amigo não saiba, você sabe. Exato. Aí é que Quem tem que se amar mais é você. A autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Cara, assim, é um problema sério, muito sério. Eu disse números aqui. Afeta muita gente no Brasil, no mundo, os homens principalmente, mas é possível. Só que tudo que o doutor disse aqui, entenda bem. Você tem que aceitar. Não, realmente eu tenho uma dificuldade nisso. Isso. E não é vergonha nenhuma procurar alguém que pode te ajudar. Exato. E aí vai a questão do profissional. Eu faço questão sempre de trazer aqui, a gente trouxe nutricionista, psicólogo, faço questão de trazer profissionais. Por quê? Porque as pessoas têm a mania hoje de entrar na internet, vai lá e digita lá, ó, aí vai lá e acha que aquilo ali vai resolver. E não é assim. Eu acho que nós temos que ter profissionais, por isso que nós estamos trazendo profissionais aqui para orientar e louva a Deus por pessoas como o doutor Gerson, que eu sei que é muito ocupado, mas tirou um tempo. Esse bate-papo de hoje aqui está marcado há dias. Não é verdade? Está marcado há dias já, por causa da agenda dele. Mas, já falei com ele, entre em contato com ele. Vou colocar de novo aqui o Instagram dele, o telefone dele. E você pode entrar lá em contato com ele. Uhum. Se ele não puder atender, ele vai direcionar para alguém, com certeza. Sim. Cara, assim, o nosso podcast é pequeno, mas... esse ficou grande. Esse ficou grande. Eu vou... Na verdade, assim, eu vou pegar... E eu gostei de uma coisa. Meu presente pra você. Não, isso aqui pra mim vai ser de muita valia. Já vou... Tem só 6 páginas. Eu vou ler hoje isso aqui. Vou ler hoje isso aqui, cara. Vou ler e amanhã vou ministrar pra casais. E eu vou chegar lá, assim... Eu só não tenho esse óculos do cara quando é CDF, assim. Você percebe quando o cara... Ó, você percebe quando o cara é o cara? Pelo óculos do cara. É quase óculos muito redondo, assim... Agora quando você vê que o cara tem aquele óculos assim, ó, vou até bater um close nele ali, ó. Você vê que o cara é o cara. Cara, brigadão. Brigadão mesmo por estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Quero até deixar assim, não sei que tem uma agenda forte, nós trazemos outros temas. E uma das coisas que nós estamos querendo fazer, a partir talvez agora de julho, nós começamos a fazer ao vivo. É bom também. É legal, porque o pessoal vai interagindo, né? O pessoal vai entrando e vai interagindo, vai falando e vai tirando dúvidas. Eu acho que é legal isso. Quer deixar alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? Mas fala que depois eu vou pedir pra você falar alguma coisa aqui na nossa câmera. A câmera da verdade. Câmera da verdade. Se você tem problemas, não deixe o problema debaixo do tapete. Por quê? Debaixo do tapete você sempre vai quicar no problema. Você sempre vai chutar o problema, mas você nunca vai resolver o problema. Chega um momento que o seu pé, de tanto bater naquele problema, o seu pé ele pode quebrar. Então, resolva os problemas que estão, que você consegue solucionar, enquanto é tempo ainda. Não pode em casa, pode felicidade, pode alegria, pode amor, pode tudo. Só que tem coisa que não pode. E eu digo pra ti, o que não pode em casa? O que não pode em casa? Pornografia, por exemplo. Pornografia não pode. Não pode em casa. Não pode em casa. Não pode em lugar nenhum. Lugar nenhum. E eu gostaria que você falasse para essa câmera aqui uma coisa muito séria. Para essa câmera aqui, muito séria. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Né? Então, quando eu vejo a pornografia, quando eu consumo pornografia, eu estou simplesmente acabando com esse tempo, acabando com esse corpo. Com certeza. Que nós temos que cuidar dele. Então, a palavra que eu gostaria que você falasse para o pessoal que vai estar assistindo é simples. É possível, sim, se libertar da pornografia. É possível, sim, ser feliz no casamento sem a pornografia. Mas parte de quem? Parte da pessoa que está com problema buscar auxílio para isso. Por quê? Não adianta nada
você fala, nossa, eu tenho um problema, e você não buscar meios para resolver aquilo, é onde a gente tem muitos problemas com casamento, término de casamento, término de relacionamento por causa disso. Então, a procrastinação da ação, esse é o problema. Então, parte da pessoa que tem um problema, e a gente não pode jogar em outras pessoas o que a gente tem que resolver. Top. Gente, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e construirmaisbarato.com.br. Brigadão, doutor. Deus abençoe. Amém. Vamos marcar um dia aí para ter uma briga entre os casais aqui. Pra gente ver como é que eles usam a psicologia. Mas brigadão. Fica com a gente aí e curte os nossos vídeos que tá sendo benção. Deus abençoe. Tchau, tchau. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor. Eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou